Fala pessoal, boa tarde, bem-vindo ao podcast do Skill Hunter. E hoje é um dia de muita alegria aqui para nós, porque estamos com uma convidada, na verdade, muito especial. Vou fazer aqui uma breve leitura de quem é essa convidada e aí a gente começa o podcast que vai ser fantástico e você não perca, porque vai ter muito insight bacana para você aprender. Eu acho que esse é o grande legal de tudo. A nossa convidada é alguém que transforma carreiras, acelera lideranças e inspira profissionais a conquistarem sua melhor versão. Eu tenho o prazer aqui de receber a Bia Nóbrega, estrategista de carreira, palestrante e mentora com mais de 25 anos, ajudando pessoas a desbloquear seu potencial e desenhar caminhos profissionais mais consistentes e intencionais. A Bia é referência no desenvolvimento de líderes e na criação de estratégias de posicionamento que realmente funcionam no mercado atual. Com uma abordagem prática e humana, ela já guiou milhares de pessoas a entenderem seus talentos, construírem autoridade e alcançarem oportunidades que pareciam distantes. No episódio de hoje, vamos explorar o que realmente diferencia profissionais de alta performance, como construir um posicionamento autêntico em um mundo acelerado pela tecnologia. E, claro, vamos falar sobre o futuro do trabalho, habilidades essenciais e as mudanças que já estão acontecendo na forma como recrutamos e somos recrutados. Bia, seja muito bem-vinda ao podcast do Skill Hunter. É uma honra ter você aqui com a gente. A honra é toda minha. Muito obrigada pelo convite. Vai ser deliciosa essa conversa, pois, afinal, é um tema fundamental para toda a organização e todos nós. Com certeza, Bia. A gente está muito feliz de você estar aqui. E eu queria trazer um tema aqui que tem tudo a ver com você, que é a revolução de atração de talentos com inteligência artificial. É uma hype aí que está pegando fogo, né? Tem gente que é a favor, tem gente que não é tão a favor assim. E eu queria que você falasse um pouquinho de como é a sua visão dentro desse tema que está aí chacoalhando o mundo afora. Bem, a gente não pode ter medo, a gente tem que ter curiosidade, né? Esse tema a gente tem que enfrentar. É uma realidade que está aí, é uma realidade que veio para agregar muito valor. Se a gente conseguir colocar para a inteligência artificial, para as tecnologias, todas as tarefas repetitivas, todas aquelas que têm padrão, todas aquelas que a gente consegue, de fato, automatizar, excelente. Porque aí nós, seres humanos, ficaremos com o que é melhor do ser humano, que é a tomada de decisão baseada em dados cada vez mais confiáveis, né? Uma vez que a gente tem aí automatização, reduz a possibilidade de erros e tudo mais, né? Tomar uma decisão cada vez mais estratégica, cada vez mais profunda e, principalmente, a gente entrar onde tem necessidade de sensibilidade. Perfeito. Né? Eu brinco que o futuro é mente digital e coração humano. Muito Como bom. Sempre deveria ter sido. Finalmente chegaremos nisso, não é verdade? É verdade, é verdade. Fazendo um gancho no que você falou, eu acho que é um ponto importante, né? Porque o RH tem que cuidar tanto das pessoas e a gente sabe que no modelo atual é tanto volume de currículos que às vezes não consegue fazer o ideal, fica triando muito ali as pessoas e esquece de cuidar de pessoas, né? Esse é um negócio bem interessante. Mas ainda falando nesse tema, como é que você pode dizer aqui para o público como garantir que o uso da IA não desumanize o processo seletivo? Então, eu acho que a gente precisa mais do que nunca aproveitar a IA para, como eu tinha dito na pergunta anterior, ela vai fazer o que é repetitivo, ela vai fazer o que tem volume, ela vai possibilitar, poxa, que maravilha, possibilitar hoje você avaliar 100% dos currículos. Um ser humano não conseguia. Imagina, eu tenho uma das empresas que eu atuo, tem 11 colaboradores. 11. Só que é uma empresa super diferenciada. Ela é referência em consultoria de energia renovável. E ganha de todas as grandes que tem, 60, 100, 200 pessoas na mesma área. Porque ela tem pessoas muito diferenciadas. Então, cada vaga nossa tem 1.000 candidatos em um dia. Facilmente, né? Verdade. E aí, como é que eu ia olhar 1.000 candidatos? Um ser humano, não olhava 1.000 candidatos. A gente não olhava 1.000 currículos, é mentira. É mentira. Se aplica, claro, antigamente, quando era papel, esse não dá nem para lembrar. É verdade. Era assustador essa época. Mas, atualmente, você já consegue aplicar alguns filtros, seja lá qual o seu ATS, seja lá qual é a sua ferramenta, você consegue aplicar alguns filtros. Com base nesses filtros, você reduziria a base de 1.000 para 100 e o 100 você olharia. Sinceramente, um ser humano olhando 100, você acha que a qualidade vai ser completa? Não. Você não vai passar de verdade uma análise completa no 100. Verdade, né? Você chegou ali num número X, você parou o processo.
Essa é a verdade. Vamos ser realistas? Vamos falar a verdade? Agora, com as ferramentas que a gente tem, a gente consegue olhar os 1000. A gente consegue... Só que a questão é, a gente não pode deixar para o algoritmo a decisão. A gente tem que... Nós, seres humanos, agora temos que nos posicionar de fato, como sempre deveríamos ter feito, mas que o operacional muitas vezes não deixava, que é olhar estratégico. Então, assim, o que o negócio de fato precisa? Qual é a competência do presente? Qual é a competência do futuro que eu vou precisar? Como é que eu... E aí deixar, sim, para a inteligência mapear a competência. Agora, o que o ser humano vai mapear? O ser humano vai mapear as histórias. Verdade. Só que para eu ter conversas profundas de conexão, de autenticidade, de verdade, com os melhores candidatos para aquela vaga, a inteligência artificial vai olhar os 1000. A inteligência artificial dos 1000 vai me selecionar um número possível que eu possa aprofundar para chegar nos 3 finalistas. Verdade, muito bom. Eu costumo falar para o público que questiona essa questão de inteligência artificial, o quão humano isso é, e eu tenho uma visão assim muito clara. Não existe nada mais desumano do que você não conseguir olhar todo mundo que está se candidatando, né? E como você bem disse, a inteligência artificial vem para fazer esse trabalho muito bem feito, com maestria, com assertividade. Não, dispensa aí comentários em relação a isso, né? Claro que para isso nós, seres humanos, temos que ter a curiosidade, temos que nos aprofundar nas ferramentas, temos que fazer boas escolhas, temos que tomar boas decisões com base nos dados que temos. Temos que conectar o presente com o futuro. Então, assim, para nós vai sobrar o trabalho que deveria ser sempre nosso, mas que o operacional, às vezes, roubava a qualidade desse e roubava do operacional também, ou seja, ficava meio nem lá nem cá. Agora a gente pode fazer bem lá e bem cá. Verdade. Seguindo um pouquinho desse final, na sua visão, quais são os principais desafios em manter a personalização e a empatia ao usar tecnologia em RH? Para a gente poder ter empatia, a gente precisa ter tempo para conexão. A gente precisa ter tempo para conhecer a pessoa, para olhar nos olhos, para entender o porquê que ela está se candidatando, o que ela espera. Será que a minha organização é aquela que vai entregar a proposta de valor compatível com essa pessoa? Será que eu vou entregar a proposta de valor que eu estou oferecendo ao mercado? Meu discurso é coerente com a minha prática? Então, toda essa reflexão, ela é uma reflexão anterior à personalização, né? Acho que, antes de mais nada, eu tenho que ter muita clareza do que é minha organização na teoria, o que é minha organização de fato na prática, o que eu vou entregar de possibilidade para as pessoas naquela posição, quais são os desafios da posição hoje e no futuro, quais as potenciais problemáticas que eu vou encontrar. Uma vez entendido muito bem o cenário, né, aí sim eu vou para o mercado. E aí como é que eu vou buscar essa personalização? Se eu deixo para uma excelente ferramenta fazer a seleção, fazer a triagem, fazer a análise e me dar ali de modo claro para a tomada de decisão, né, os grupos, né, então o que eu tenho, que perfil eu tenho, qual quantidade, qual a formação, qual a experiência, etc. A partir daí, a personalização entra na minha capacidade humana, com certeza, de tomar a decisão de com quem eu vou conversar e como conversar. Né? Então, porque a inteligência artificial não vai ser humana. Eu concordo com isso. Né? Eu concordo com isso. Então, ela não vai entrar no papel da empatia. Esse papel é nosso. Verdade. E aí que tá, né? A empatia nasce quando a gente olha a pessoa e não um currículo especificamente, né? A gente consegue ter uma escuta mais humana e, dessa maneira, de fato, conseguir dar essa oportunidade para o ser humano mesmo, né? Hoje mesmo é verdade isso. Eu me candidatei a uma posição de comitê pessoas, de coordenação de um comitê pessoas, numa empresa muito interessante, porque eu tenho bastante interesse nessa vaga. E eu, particularmente, acho que eu não fiz um bom currículo. Eu tinha pouco tempo para renovar meu currículo. Eu tinha recebido do feedback que meu currículo para comitê estava ainda como cara de executiva, e eu não sou mais executiva full-time, então eu tinha que mudar meu currículo, eu tinha pouco tempo para mudar, e eu fiz um currículo muito aquém do que eu gostaria. Muito aquém. Estou super triste que eu já mandei.
Vim pensando no caminho. Eu falei, nossa, que currículo ruim. Ruim não, tá muito bom o começo. E aí, na parte executiva, como os feedbacks eram, tá muito executivo, eu sintetizei tanto a parte executiva que ficou pobre. Entendi. Então, a parte de comitê, de conselho, tá ótima. A parte de formação, que eu direcionei tudo que eu tenho para governança, etc., tá show. A parte de experiência executiva, que também é muito válida para o comitê pessoas, para eles saberem quais os temas que eu enderecei em órgãos de governança, ficou pobre. Entendi. Se, por sorte, por ser um comitê pessoas, acredito eu... Eles vão olhar com mais cuidado. Vão olhar com mais cuidado, com mais empatia. Com mais empatia. E acredito eu que eu teria a possibilidade de uma entrevista. E aí sim, na entrevista, dá para explorar muito além do currículo. Com certeza. Né? Claro que como é uma vaga muito específica, não vai ter a necessidade, não vai ter milhares de currículos. Então, estou confiando que a triagem do currículo vai dar conta de me colocar na entrevista. Mas é a entrevista, é um momento... E não, claro, pode ser virtual, não precisa ser presencial, né? Até porque a gente consegue uma excelente conexão quando a gente quando a gente trabalha com a nossa comunicação, com a nossa postura, com as palavras, a gente consegue uma excelente conexão no mundo virtual, não precisa ser presencial. A questão a entrevista é fundamental, humano com humano. Claro, pode até ter facilitação de inteligência artificial nessa conversa também para o entrevistador, mas humano com humano, a exploração da história, entrar fundo no que essa pessoa é, no que ela viveu, no que ela desenvolveu, no que ela pode vir a ser, que é o potencial. Nas suas experiências, nas suas expectativas, nas suas ansiedades, nos seus sonhos. A conexão dos valores pessoais com os valores da empresa, tanto os atuais quanto os desejados. Tudo isso humano com humano. Verdade. Você trouxe um ponto muito importante. Espero que dê certo essa Vocês saberão. É isso aí. E você falou um ponto muito importante da questão da empatia. Nessa jornada aí que a gente vem trabalhando no mundo de RH, uma vez eu escutei de um profissional que ele falou que 6 segundos ele sabia se o currículo era bom ou não para a vaga. Imagina você, com mais de 25 anos de experiência, a pessoa bater, não, isso aqui não me serve. É um negócio complexo, né? A gente tem que olhar com mais afinco, com mais cuidado, para garantir que a gente consiga fazer uma avaliação adequada e justa. Eu acho que isso é o mais importante, né? Parênteses aqui. Justa. Eu, particularmente, sempre falo, e por isso que eu estou olhando aqui para a câmera, justiça passa por um valor pessoal. Então, eu gosto de trocar a justiça por consistência e coerência. Porque o que pode ser... Por incrível que pareça, né? Justiça, você pode falar, nossa, é um valor universal. Não necessariamente. Tem variação cultural, tem variação pessoal, tem variações. Agora, coerência e consistência, se você tem uma ação coerente, então, se para todo candidato, esta pessoa bate o olho e define, se for consistentemente para todos os candidatos, está coerente no ponto de vista dele. Pode ser que para nós não esteja coerente, mas para ele está. O que não dá é, para um candidato, ele fazer isso, para outro fazer aquilo. Verdade. Isso não é coerente. Então, eu sempre falo assim, coerência e consistência é a melhor proxy para a justiça. Tá? Então, quando alguém fala de justiça, eu sempre gosto de fazer esse parênteses, porque, às vezes, as pessoas falam, mas isso não foi justo. Né? Uhum. Mas se você falou, poxa, mas foi coerente, eu não diferenciei se é a Bia ou o Semer. E foi consistente, ou seja, ao longo de toda a minha história eu fiz isso, ou ao longo de toda a história nesta empresa eu fiz isso. Ou ainda, claro, a gente muda, nós evoluímos. Total. Eu posso mudar o meu procedimento, mas eu vou anunciar que a partir de agora vai ser assim e eu consistentemente vou fazer assim. Ou a partir de agora é assado e consistentemente vou fazer assado. Eu adorei o que você falou, porque eu acho que tem muita relação com a inteligência artificial que você falou. Porque hoje, quando a gente fala de recrutamento e seleção com a inteligência artificial, a gente não tem viés. Que é um pouquinho do que você está falando sobre justiça, né? Às vezes, o que a pessoa pode interpretar de uma maneira não é a mesma maneira que eu vou interpretar. E eu acho que esse é mais um dos benefícios que a gente tem nessa hype aí de inteligência artificial que está trazendo aí um tsunami de mudanças no dia a dia, né? Uma vez eu entrevistei uma inteligência artificial. Nunca foi pro ar. O produtor nunca quis pôr no ar e agora já está muito antigo. Mas eu entrevistei porque faltou um convidado. Eu falei para os produtores, falei, vamos entrevistar? Vamos. Arranjamos tudo, comecei a entrevistar.
E ela, toda vez que eu fazia perguntas muito pessoais, ela falava, olha, eu sou uma inteligência artificial, eu não tenho essa experiência, eu não tenho esse background, eu não posso contribuir, não posso, né? Então, de fato, é isso. No processo seletivo, se você você parametrizou a inteligência, né? Se você parametrizou a sua ferramenta para eu quero isso, não quero aquilo, eu quero isso, não quero aquilo. Ela não vai mudar se é homem, se é mulher, se tem diferença racial, se é alto, baixo, orientação sexual, nada, né? É isso aí. Isso é muito legal. A questão né? Só que o primeiro input foi humano. Esse primeiro input tem que ser coerente e consistente. Exatamente. Mas uma das coisas que a gente gosta de falar a respeito disso, eu acho que o principal ponto quando a gente fala de inteligência artificial no processo de recrutamento e seleção é talvez nem prototipar um pouco a questão da vaga, mas só falar de job description. Porque dessa maneira a gente consegue trazer um viés ainda mais técnico. Então eu quero saber se você tem aptidão técnica para fazer o que a vaga exige. E aí dessa maneira a gente consegue até isentar um pouco essa questão do humano fazer um pré-setup, por assim dizer. É maravilhoso. Né? Isso é muito legal. E vocês possibilitam a avaliação real, né? Exatamente. Da skill. Exatamente. Esse é um ponto super importante. Faz toda a diferença. E como ele não tem um pré-setup, então ele fica muito natural. Conforme você está falando, você consegue extrair dessa maneira. É bem interessante, né? É bem interessante. Mas falando ainda um pouquinho, para o pessoal da RH, como os profissionais de RH podem se preparar para integrar tecnologias com IA nos processos de recrutamento, na sua visão? Bem, logo no início do podcast eu falei curiosidade. Curiosidade, muito bom. Temos que ser curiosos. E temos que fuçar. Conhecer o que o mercado oferece, conhecer as possibilidades, testar as possibilidades e encontrar a melhor solução para cada um de nós. Então, acho que essa é a primeira coisa, né? A curiosidade, o estudo, a pesquisa, o interesse, as conversas. Né? Recentemente, não, um mês e pouco atrás, eu fiz uma palestra para a Sicoob, para um grupo de profissionais do Sicoob, justamente sobre inteligência artificial. Né? E o que eu fiz foi provocá-los a ampliar o olhar e conhecer todas as possibilidades em todo o subsistema de RH, não só em recrutamento e seleção. Então, acho que a primeira coisa é isso, curiosidade, lifelong learning, aprendizado, conversas, trocas. A primeira coisa é para se preparar para fazer um excelente trabalho em usar a inteligência artificial. O segundo é, de fato, durante o início, né, das suas primeiras vivências, né, fazer backtest. Eu curto um backtest. Eu gosto de fazer né, vamos fazer, então... Vamos fazer essa vaga com um grupo A, um grupo B, o grupo A dessa forma, o grupo B daquela, o que a gente ganhou, o que a gente aprendeu. Né? Muito interessante esse ponto de vista. Isso é muito legal. Eu acho que a gente vai gerando conhecimento. Total. Né? Vai gerando conhecimento empírico, vai gerando pesquisa. Porque o Brasil, gente, é muito pobre de pesquisa. Verdade. A gente não tem incentivos financeiros, né, como vários outros países têm. Para explorar isso de uma maneira mais profunda e com mais afinco, né? Então, vamos fazer dentro da nossa realidade, né? Fazer um teste um AB, né? Com ferramenta, sem ferramenta, com aquela ferramenta, com a outra ferramenta. Acho que vale tudo isso. E voltar à essência. Verdade. É humana. Né? É isso aí. Então, se voltar à essência humana, então, o que de melhor o ser humano tinha quando não existia nenhuma tecnologia? A conversa, o olho no olho. É assim que as pessoas aprendiam, era na troca, na conversa. Estar aberto a receber e ouvir, né? Isso é fundamental. Então, aprimorar a escuta, aprimorar a troca, aprimorar a co-construção. Né? E aí, co-construção significa pedir feedback para os candidatos não aprovados. Aprender com os candidatos não aprovados. Excelente ponto. Por exemplo, né? Ou ainda ter nos candidatos no caso, a sua ferramenta possibilita. Bastante. Isso que é muito legal. É muito legal. Uma das preocupações que a gente teve, até pelo mundo da maneira que está, quando a gente começou a desenvolver o Skill Hunter, uma pesquisa que a gente fez era o que o candidato precisava. Né? Porque assim, sem talento a empresa não existe. Né? E o que todo mundo reclama muito é a falta de um retorno, que não é um feedback. Né? Hoje a maioria das ferramentas dá um feedback, a sua vaga foi encerrada. Muito obrigada. E muito obrigado e tente a próxima. E o que a gente procura fazer aqui, de fato, é trazer os pontos fortes que a Bia tem, quais são os pontos de atenção que a Bia tem que ter para aquela vaga especificamente,
e, de fato, qual é o fit que você tem. Então, dessa maneira, é interessante porque você dá um direcionamento. Eu costumo falar muito assim com o pessoal que dentro do LinkedIn, por exemplo, você consegue ver quantas candidaturas você fez. E eu, particularmente, tinha 745. Eu passei por 5 empresas, né? Fiquei bastante tempo. Só que dessas outras, eu nunca recebi nenhum tipo de retorno. Então, não sei se eu fui bem, se eu fui mal, se o pessoal não teve tempo de olhar. Então, é um negócio que precisa trazer, de alguma maneira, uma orientação, né, para as pessoas, como é que elas podem se qualificar, porque eu, enquanto empreendedor, eu, enquanto empresário, eu preciso de profissionais. Só que se a gente não dá um direcionamento, como é que a gente consegue preparar esses profissionais para o mercado, né? E no seu segmento especificamente, né, de tecnologia? Tecnologia. Você poder dizer, olha, o que faltou foi isso, e quantos cursos estão disponíveis gratuitamente? Exatamente. A pessoa consegue se qualificar, ela consegue no futuro voltar. Exatamente, né? isso. E isso é um serviço que você está prestando. Você está prestando a possibilidade de desenvolvimento dessa pessoa para que ele se torne um profissional melhor. Que o mercado esteja melhor qualificado para o mercado absorvê-lo. Então, isso é muito legal. Mas, de fato, isso foi possível graças a uma ferramenta. Vamos lá. Se não tivesse a sua ferramenta, a gente talvez não tivesse avaliado. O feedback seria mais subjetivo do que esse. Exatamente. A gente não teria tempo de voltar no sistema e dar esse feedback desse nível. Ia continuar fazendo recrutamento de seleção 2015, né? Isso. Praticamente, então, né? Mas, não assim, 2025. Então, assim, de novo, eu sempre falo, não tem culpados inocentes aqui. A realidade era essa. Sim. A gente não tinha condições de olhar tudo, a gente não tinha condições de avaliar tudo, não tinha condições de dar feedback em tudo. Hoje, com as ferramentas, a gente tem condições de fazer coisas absurdamente incríveis. Exatamente. A verdade é que pouca gente usa a ferramenta até o fim. É verdade, é verdade. Pouca gente usa a ferramenta até o limite das possibilidades. Então, para a gente poder se qualificar, que é a sua pergunta, para a gente poder se qualificar para este momento no qual a tecnologia vem suprir as necessidades operacionais, as atividades repetitivas, a volumetria, etc. E o humano volta com o seu coração, volta com a sua escuta, volta com a sua sensibilidade, volta para ler o que não é dito, para ver o que não está explícito. Verdade. Né? É para isso que a gente entra no processo. Muito legal. E aqui, dando sequência, Bia, na sua visão, qual o papel do RH na facilitação da experiência do candidato e na retenção após contratação? Aqui, ó, discurso e prática começa por aí. Verdade. A gente, né, normalmente, infelizmente, as empresas vendem uma proposta de valor um pouco mais colorida do que ela de fato é. E aí o RH precisa ser o guardião da cultura. Precisa ser o guardião da cultura, precisa ser o guardião dessa proposta de valor, para que ela, de fato, seja entregue. Então, claro, no processo seletivo, se a gente tem um processo seletivo simples, um processo seletivo respeitoso, um processo seletivo que fique para a tecnologia, o que é de tecnologia, e fique para o humano, o que é de humano. Né? Então, que eu brinquei de mente digital e coração humano. Então, se você fez um processo seletivo bem feito, então já teve uma jornada da pessoa candidata muito boa. Né? A pessoa não foi difícil se candidatar, não foi difícil entender o processo, não foi difícil atender o processo, não foi difícil receber o feedback. Se eu recebi positivo, estarei dentro da empresa. Se eu recebi negativo, bem feito, eu gostei da experiência, avaliei bem a experiência e fico esperto para próximas oportunidades. Vou me preparar. Se a Skill Hunter vai dizer o que está faltando, vou me preparar para que eu possa, no futuro, voltar a essa empresa. Legal. Pessoa candidata, não selecionada. Pessoa candidata que foi selecionada. Se ela já teve uma excelente experiência durante o processo de seleção, ela já entra encantada. A questão é, o D1 em diante precisa entregar o que foi prometido. Discurso precisa ser igual à prática. Então, o RH aqui precisa o quê? Garantir que a jornada da pessoa colaboradora seja aquela que foi criada a expectativa. Tem um acompanhamento, conseguir trazer feedbacks importantes, né? Evolução. A pessoa quer ser ouvida, a pessoa quer ser vista, a pessoa quer ser reconhecida, a pessoa quer ter voz, né? Ter voz, ser ouvida. Então, a gente precisa, como RH,
ser o guardião disso. E necessariamente a gente demanda a liderança. O RH não vai entregar isso. Quem vai entregar é a liderança. A questão é que o RH precisa preparar essa liderança e precisa criar condições de não digo monitorar ali, comando e controle, mas garantir que aquilo está sendo entregue. Seja de uma maneira justa com a cultura da empresa, que eu acho que é o mais importante. Exato, né? Compatível com o que foi prometido. E aí, nessa fala, eu lembro de uma outra frase minha, né? Que eu tenho algumas frases, quem já me segue há muito tempo já sabe, né? Então, acompanhe. A história de coerência e consistência versus justiça. Uma outra coisa que eu falo muito. Satisfação é igual realidade menos expectativa. Qual é a única chance no casamento, no namoro, na amizade, no trabalho de dar certo? Controlar a expectativa. Gestor que promete aumento de salário é tiro no peito. Seu e do colaborador. Não existe isso. Enquanto não tiver assinado e na folha, não diga sobre promoção, não diga sobre mérito, pelo amor de Deus. Pensando aqui, proposta de valor. Satisfação igual a realidade menos expectativa. Se eu criei uma expectativa de você encontrar uma empresa dos sonhos, nenhuma empresa dos sonhos é real. Mas se eu vendi uma expectativa da empresa perfeita, em que tudo funciona bem, que os líderes são humanos, mas que os resultados são alcançados. Se eu criei uma expectativa que eu não vou entregar, esquece. Você vai decepcionando o futuro, né? Lá na frente vai virar um problema, né? Então, controla a expectativa. E 2, entrega mais que a expectativa. Satisfação garantida é isso. Mantém a expectativa lá embaixo e entrega mais. Acho que você falou bastante de até uma pergunta que eu tinha preparado aqui para fazer. Ainda assim eu vou fazer, porque aí a gente complementa um pouquinho, porque esse gancho que você deu eu acho que é fundamental para as pessoas, né? Que conselho você daria para os recrutadores sobre como aproveitar melhor essas ferramentas sem perder o olhar humano? Eu acho que isso é fundamental aí para eles, né? Bem, primeiro assim, eu acho um pecado. E aí, vou puxar a orelha pública na minha turma. Quando eu virei CHRO as a Service, a primeira empresa, né, que eu estou há 2 anos já, é um multifamily office, muito diferenciado, né, um dos tops, um dos principais e melhores multifamily offices de grandes fortunas do Brasil. E lá, eu não delego para ninguém o acesso, por exemplo, à ferramenta de avaliação. Então, lá eu tenho que fazer do estratégico. Então, eu estou super na estratégia, mas eu tenho que descer no operacional uma vez por ano, porque eu não delego para ninguém o sistema de avaliação pela sensibilidade do público. Então, é eu que programo, eu que tiro, eu que faço tudo no sistema. Então, eu entrei no operacional que há anos e anos eu não entrava. E aí que eu tenho lá a mesma ferramenta que eu tinha na empresa anterior. Sem brincadeira, eu descobri coisas incríveis na ferramenta que meu time dizia que não tinha. Olha só, que interessante. Aí eu fui lá nos meus gerentes, falei, que história é essa? Ex-gerentes, né? Que história é essa? Aí eles foram nos analistas, porque eles também não sabiam. Aí foram nos analistas, e os analistas... E aí, bronca pública. As ferramentas têm muito mais funcionalidades do que a gente usa. Verdade. Então, antes de você começar a usar uma ferramenta, vai a fundo. Aprende tudo. E aí faça as suas escolhas. Com uma ferramenta começa, eu ia escolher tudo. Usar tudo bem escolhido, bem feito. Claro, eventualmente uma coisa ou outra, num processo ou outro, eu posso falar, não, isso eu não preciso, ou dessa vez eu abro mão. Mas, gente, se você tem uma ferramenta, use toda a sua funcionalidade, use todo o seu potencial. Estude antes de começar. Isso é uma outra coisa, né? O setup. As pessoas fazem um setup, às vezes... Claro que ferramentas como essa é maravilhosa fazer o setup, não é muito fácil. É verdade. Mas as do passado, né? Era um pouco mais complexo, Era um pouco mais complexas, ou ainda tem muitas que são muito complexas. Verdade. Mas, assim, faça bem feito o setup. Faça bem feito o onboarding da ferramenta para o time para a ferramenta. Faça essa integração funcionar bem. Para explorar o máximo e conseguir colher o máximo, as possibilidades, de resultados. Converse com quem já tem, troque ideias, veja como os outros fazem. Use ao máximo, porque é um desperdício você ter uma ferramenta e não usar. É um desperdício. Então, assim, não faça isso. Não desperdice recursos. Verdade. Se você tem, vai até o fim. Então, acho que para a gente poder usar todo o potencial, né, a gente precisa conhecer. Primeiro, conhecer.
conhecer, perguntar, se informar. Eu não tinha vergonha no início. Eu acessava todo dia o helpdesk lá, né, o pessoal de suporte, todo dia com as minhas dúvidas, marcava reunião. Não tive vergonha, né? Fiz cursinhos, vídeos, vi os tutoriais. Sozinha me virei. Verdade. Me virei. Porque, assim, com tutorial, com uma boa conversa, com uma boa elaboração de pergunta, você consegue encontrar o caminho e aí é usar todo o potencial da ferramenta. E ainda tem a oportunidade de você, como especialista, vivendo a dor do dia a dia, ainda você tem a oportunidade de até propor melhorias, né? Que é um pouquinho do que a gente procura trazer aqui com o Skill Hunter, que a gente não sabe as dores de todas as empresas, né? Então, existem cenários diferentes, tem a questão geográfica, tem uma série de coisas. Então, é importante isso que você está falando. Eu concordo muito com você. E uma outra coisa, antes de você fazer um novo pedido, né, antes de você... Então, assim, acho que trazer suas sugestões, trazer suas oportunidades de melhoria, mas entender por que a ferramenta também foi construída daquele jeito. Porque, muitas vezes, a gente quer introduzir o nosso processo ruim numa ferramenta boa. Interessante demais isso que você está falando. Então, assim, poxa, se esta ferramenta foi construída em cima das melhores práticas, por que eu não vou aprender com as melhores práticas e essa ferramenta? Por que eu vou querer pegar o meu processo ruim do século passado e colocar dentro da ferramenta? E forçar a ferramenta num processo ruim? Não vai dar um bom resultado, né? Só vai gerar frustração de ambos os lados. Porque o que a gente está colocando é entropia. A gente está colocando problemas do passado numa ferramenta atual ou num processo que tem que ser novo. Então, aproveite. Vou até olhar para a câmera. Isso. Aproveite a oportunidade de introdução de uma nova ferramenta para rever seu processo. Para colocar... orçamento base zero. Sabe o que é orçamento base zero? Faz de conta que, vamos começar do zero, não tem nada de parâmetro. O que eu preciso? Como é que eu vou fazer? Como essa ferramenta existe? Qual é o processo que ela propõe? Poxa, deixa eu aprender com as melhores práticas. Deixa eu aprender com quem faz bem. Começa do zero. Melhor coisa é começar do zero. Gente, é delicioso. Pagar a caixa inteira de mensagem, de e-mail. Fala assim, vou começar de novo. Vou começar de novo o WhatsApp. Eu adoro virar o ano, zero tudo. Tô nem aí. Tô nem aí com o histórico. Zero tudo. Muito bom. É muito bom. Começar de novo. Começar do zero. Começar do zero caixa de e-mail. Começar do zero WhatsApp. Começar do zero... É maravilhoso. Começa do zero o processo de recrutamento e seleção. Aprende com a ferramenta. Começa do zero. Faz de novo. Muito bom, Bia. E aí aqui estamos indo para a parte final do nosso podcast. Não. O nosso objetivo é essa prática que você trouxe, né? A gente quer mostrar de fato para as pessoas como executar. E a gente tem que trazer lideranças assim como a sua para, de fato, as pessoas entenderem. Eu queria que você gentilmente desse uma última dica para o pessoal de como é que eles, de fato, devem utilizar inteligência artificial, principalmente. Eu acho que esse é o tema, né? A gente tem trazido uma disrupção no mercado que inteligência artificial apoia demais. Obviamente, o humano ele é peça-chave dentro desse processo. É importante deixar isso claro. Mas você é uma pessoa que está aí fazendo parte de vários comitês, board member de várias empresas, e eu sei que isso é um assunto muito latente, devem te procurar demais. Para quem ainda está em dúvida, não está 100% seguro, tem aquele receio que pode perder o emprego, qual é a sua mensagem final para essa pessoa e como é que ela pode usufruir de tanta tecnologia boa? Então, eu vou olhar para você na câmera, hein? Não tenha medo. Não tenha medo. Torne a inteligência artificial sua amiga, não sua inimiga. Não entenda que ela vai tirar o seu emprego. Não. Ela vai tirar aquilo que é uma chatice você fazer. Aquilo que tirava seu tempo, sua energia, te cansava. É isso que ela vai tirar de você. E você vai se reinventar. Você vai usar os dados que ela vai trazer, o resultado que ela vai te entregar para fazer melhor o que de melhor você pode fazer. A sua sensibilidade, a sua escuta genuína das histórias de cada uma das pessoas colaboradoras, de cada um dos colaboradores. Você vai poder voltar a ser quem você nunca deveria ter deixado de ser humano. É isso. Muito bom. Bia, muito obrigado. É uma satisfação enorme ter você. E você acompanha esses conteúdos porque a gente vai trazer pessoas assim como a Bia que consegue de fato mostrar na prática como é que você consegue trabalhar o dia a dia e conseguir extrair o melhor resultado. Aqui a gente busca não só falar o que fazer, mas também como executar o que deve ser feito e, o mais importante, como ser feito bem, de uma maneira que traga prosperidade para você.
Agradeço aí a sua companhia e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Muito bom.